Você está pronto para as mudanças que a reforma tributária vai provocar já a partir de janeiro de 2026? Portanto, daqui uma semana. A Receita Federal e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços publicaram ontem um ato que cria mecanismos para que o contribuinte se adapte ao IBS e ao CBS, que vigoram nesse próximo ano. IBS e CBS são os dois novos impostos sobre consumo criados pela reforma tributária para substituir impostos que estávamos acostumados a pagar, ICMS, ISS, PIS, CONFINS, entre outros. Eles não incidem sobre renda ou patrimônio, mas sobre bens e serviços, aquilo que você compra ou contrata no dia a dia. Para nos ajudar a entender esse processo de adaptação, convidamos Gabriel Quintanilha, advogado, tributarista e professor convidado da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da FGV. Gabriel Quintanilha, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Uma alegria muito grande poder estar aqui contigo falando sobre essa mudança tão radical que a gente vai ter no sistema tributário brasileiro. O texto fala em 2026 como um ano de aprendizado, sem penalidades. Na prática, o que isso significa para empresas e profissionais na área tributária? Milton, você colocou muito bem. Nós estamos diante da maior emenda constitucional da história, da maior mudança da tributação sobre o consumo que o Brasil já se deparou desde a Constituição de 88. Que, aliás, nem na Constituição a mudança foi tão grande. A gente vai deixar de ter o ICMS, vai deixar de ter o ISS, que são impostos que incidem sobre comércio e serviços. A gente vai deixar de ter PIS e COFINS para ter dois impostos, o IBS e a CBS. E o IBS e a CBS, eles passam a ter uma legislação nacional e eles passam a ter também uma hipótese de incidência idêntica para os dois. Então, algumas atividades que até então eram discussão se incidia ICMS ou ISS, como o caso do software, por exemplo, que ficou 20 anos no STF, para o STF decidir que incidia ISS, não vai haver mais essa discussão. Agora, toda grande alteração passa por grandes mudanças e ajustes. Então, essa resolução, esse ato conjunto do Comitê Gestor e da Receita Federal, ele é muito importante para esclarecer como serão as obrigações acessórias para que o contribuinte possa recolher esses tributos. É importante lembrar que existe a obrigação tributária principal, que é a obrigação de pagar o imposto, mas existe a obrigação acessória, que é aquela obrigação de fazer ou não fazer, entregar a declaração, emitir nota fiscal. E aí que está o ponto. A gente não vai ter mais a discussão do nota fiscal municipal, nota fiscal de mercadoria. Agora, a gente vai ter, teoricamente, um novo tributo com um novo sistema. Só que o ato conjunto da Receita com o Comitê Gestor, eles, na verdade, trazem uma certa segurança e, ao mesmo tempo, importantes novidades. Prevê esse ato que, efetivamente, nós teremos novas notas fiscais. Nós vamos ter nota fiscal de água e saneamento, nós vamos ter nota fiscal de declaração de regimes específicos, nota fiscal eletrônica de alienação de bens imóveis, que até então nunca incidiu ICMS ou ISS sobre alienação de bens imóveis. Nós vamos ter a nota fiscal eletrônica do gás, que até então é só uma nota de comércio. Ou seja, são novos documentos fiscais que efetivamente são criados para complementar aqueles documentos fiscais que já existem e serão mantidos, como, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal do consumidor, a nota fiscal de serviços e transporte, etc. E o grande ponto legal dessa regulamentação, Milton, o ponto fundamental dessa regulamentação é que o contribuinte vai ter 3 meses para se adaptar. Ou seja, os 3 primeiros meses de 2026 serão fundamentais para que o contribuinte possa se ajustar sem precisar pagar nenhuma multa pelo descumprimento dessas obrigações acessórias. A grande verdade... Por favor. Pode falar, Milton, desculpa. Não. É porque a gente sai falando... Não, mas é perfeito, porque a ordem de pensamento aqui está muito lógica e nos ajudando a compreender exatamente essa mudança, que é o nosso objetivo nessa conversa. É que você se referiu a esse prazo de 3 meses. Nesses 3 meses... ainda não haverá a cobrança do IBS e a CBS, nós continuaremos recolhendo os demais impostos. Como é que fica esse processo de adaptação? Perfeito, Milton, porque o que acontece? Tecnicamente, a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela só vai ser cobrada efetivamente em 2027.
E o IBS, ele entra no processo de transição em 2029. E ele só vai ser cobrado efetivamente em 2033, quando deixarão de existir o ICMS e o ISS. Até lá, a gente tem o fim de PIS/COFINS em 2027 e a gente vai ter ICMS e ISS 28, ICMS e ISS 29 com redução do percentual e entrada do IBS, e depois a gente vai nessa transição em que o IBS ele vai sendo aumentado e ICMS e ISS vai sendo reduzido. E aí você vai se perguntar, mas Gabriel, então por que em 2027 a gente já vai ter essas obrigações se não vai ter imposto a recolher? Exatamente para que haja o ajuste. A reforma tributária, como ela muda muito o sistema, é necessário que haja um período de adequação das obrigações acessórias. E esse período de adequação vai ser 2026. O grande ponto aqui é que até a publicação desse ato conjunto, os contribuintes estavam obrigados a emitir a nota fiscal sob pena de multa, já a partir de 1º de janeiro, a partir da semana que vem. E como o brasileiro historicamente deixa tudo para a última hora, a grande maioria dos contribuintes não se ajustou de uma forma objetiva. E a própria Receita Federal e o Comitê Gestor, que demoraram também para publicar o seu ato, faltando uma semana para o ano acabar e falam, olha, tem nota fiscal nova aqui. Então, o que eles fizeram? Então, já que a gente demorou e está todo mundo se ajustando, a gente vai dar os 3 primeiros meses de 2026 para que a obrigação acessória seja adaptada. Se chegar no mês de abril e você não tiver com a obrigação acessória ajustada, nós vamos te multar. Mas vamos te multar não pelo tributo, mas pelo descumprimento dessa obrigação acessória. Tá. Mesmo com essa transição, diríamos, suave, né, prometida, o que empresas e profissionais deveriam começar a fazer agora para não serem surpreendidos mais adiante? Milton, já deveriam ter começado, porque o que acontece? A reforma tributária, ela traz um princípio chamado não cumulatividade. Simplificando, o que é a não cumulatividade? Digamos que uma empresa de comércio, ela compra um produto para revenda. No momento em que ela compra esse produto, ela vai ter direito ao crédito da mercadoria que entrou. Mas com a reforma tributária, ela não vai ter crédito só do IBS e da CBS que foram recolhidos na operação anterior. Ela vai ter crédito da nota fiscal com o advogado, da nota fiscal com o contador, da nota fiscal com o rapaz que conserta o ar refrigerado. O ponto principal dessa reforma tributária, porque a gente vai ter o maior IBS do mundo, a gente vai ter o maior IVA do mundo, né, é exatamente mitigar esse aumento de carga tributária com a não cumulatividade. Então, é fundamental que as empresas foquem em 2026 como sendo um período importante de treinamento. Aqui, parafraseando com o futebol, que é uma coisa que o brasileiro gosta. É treinando que você consegue ter bons objetivos e bons resultados. Tirando poucos jogadores que não treinavam e tinham sucesso, a grande maioria precisa treinar todos os dias. E os empresários precisam agora treinar. Ou seja, treinar suas equipes, colocar áreas focadas na reforma tributária para que a obrigação acessória seja cumprida, para que os créditos sejam tomados, para que efetivamente essa suave transição, que não é tão suave assim, a partir do ano que vem, 2027, a gente já vai ter a CBS no lugar de PIS/COFINS. Então, a gente já tem uma mudança muito drástica. É fundamental que 2026 seja um ano de dedicação dos empresários. Gabriel Quintanilha, muito obrigado, e nós vamos ter que fazer um trabalho muito pedagógico para essa transformação também e para ajudar nesse processo de transformação provocado pela nova reforma, ou pela reforma tributária. Muito obrigado e um bom dia para você, um Feliz Natal. Eu que agradeço, um prazer enorme, um Feliz Natal. Gabriel Quintanilha, advogado tributarista, professor convidado da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, conversou com você agora que são 9h21.